Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai começar finalmente o quarto bimestre, né? O ano já tá acabando, e aí a gente já vai encerrar o ano, ó, com chave de ouro. Primeiramente, perguntar aquela clássica pergunta: o que é que vocês acharam da prova? Eu vi que pouquíssimas pessoas me perguntaram algumas dúvidas, então ou vocês estão arrasando, o que eu aposto que seja, ou então vocês nem leram a prova. Mas eu acredito que vocês estejam arrasando nas respostas. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar um novo conteúdo, né, para dar início ao quarto bimestre. Como é que vocês aproveitaram bem esse feriado? Feriadão, assim, foi só para relaxar, né, após pós-prova e tal. E aí, pra gente também não quebrar um clima de coisa calma. O assunto de hoje vai ser sobre representações cartográficas. E aí é um assunto bem rápido, bem curto, bem leve, uma coisa que vocês já têm uma certa noção, certo? Então vamos começar, né? Bom, o que são representações cartográficas? Representações é algo que representa, é, é, que mostra aquilo, por exemplo. Se é uma representação cartográfica, eu vou ter o que vai representar a cartografia, o que diz respeito à cartografia. Então, representação está relacionada à identidade. E o que é que vai dizer a identidade da cartografia? Justamente os elementos cartográficos, as formas que a cartografia pode aparecer. E aí ela pode aparecer de 4 formas, pessoal. A primeira são as cartas. A segunda são os croquis. A terceira são os mapas. E a quarta, as plantas. E aí como é que a gente pode diferenciar esses tipos de cartografia? As cartas, geralmente, elas vão ter informações básicas sobre, tipo, todas as informações básicas possíveis. Por exemplo, vai ter características de relevo, de hidrografia, isso de uma certa região, certo? De uma região que eu falo não é, por exemplo, norte, sul, nordeste, mas sim uma certa medida do globo. Lembra quando eu não sei se a gente já começou a estudar bem aquelas coordenadas geográficas, mas o mundo, ele tem uns quadradinhos no mapa quando a gente vê. E cada quadradinho desse corresponde, né, a o paralelo e ao meridiano. Quando a gente tem vários paralelos e vários meridianos, a gente começa a perceber que vão formando uns quadradinhos. Cada quadradinho desse vai ser representado por uma carta. Então, a carta é esse quadradinho, né, dessa medida, esses, eh, esses paralelos e meridianos que vão dar informações bem precisas sobre várias coisas, certo? Os croquis, eles são usados muito para representar, geralmente na arquitetura ou um plano de um engenheiro, certo? É uma coisa que parece muito com a planta, mas a diferença, os croquis, eles não têm detalhes, são mais, eles têm mais características parecidas como, por exemplo, polímeros, deixa eu ver se eu consigo demonstrar a imagem que tem aqui, ó. Esse croquis, não sei se vocês vão conseguir ver, pessoal, direitinho, mas vocês podem observar na página 88 do livro. Os croquis, eles vão demonstrar de uma forma mais geral como são as coisas. Então, são representações que elas não vão ter uma escala precisa, não vão ter uma dimensão tão bem detalhada. Então, vão usar figuras geométricas para poder
referenciar algumas coisas. Por isso que às vezes é usado tanto na arquitetura quanto na engenharia, ok? Só que não confunda com as plantas. O que são plantas? Plantas cartográficas. São como se fosse. Geralmente as plantas elas têm uma escala muito grande. O que é a escala grande? É você fazer. No lugar de você demonstrar uma cidade, você vai demonstrar uma casa, certo? Nessa cartografia. Então, as plantas, elas têm um zoom bem ampliado. Então, são coisas pequenas. São terrenos de casas, de um quarto, de uma sala. Então, as plantas, elas vão demonstrar questões mais de dimensão. Você usa geralmente a planta, aí sim, com certeza usa na arquitetura e na engenharia. Por quê? Porque você vai ter dimensões e para planejamento daquele local, entendeu? E aí, para a gente encerrar a chave de ouro, nós temos os mapas, né? Claro, os mapas, né? Uma das maiores características da geografia, né? E os mapas servem justamente para nos dar informações geográficas. E aí a gente, dentro desses mapas, a gente tem vários tipos de mapas, né? Que geralmente são três que a gente vai identificar. Mas no livro de vocês traz quatro. Então vamos trabalhar com quatro, né? Que é o mapa político, o mapa físico, o mapa demográfico e o mapa temático. O mapa político, ele vai trazer recortes políticos, por exemplo, um recorte de município, de, do estado, de uma região, de um país, de um continente, entendeu? Isso é o mapa político, que ele vai delimitar territórios. O mapa físico vai trazer características da geografia física, como relevo, clima, vegetação, certo? O mapa demográfico, demografia, é relacionado à quantidade de pessoas, número de pessoas. Então, demografia vai trazer características de população, certo? Então, por exemplo, o mapa demográfico, por isso que ele está dentro do mapa temático, porque ele usa figuras para representar, representações gráficas dentro do mapa. E que são, por exemplo, setas, cores diferentes, assim, um degradê de cor, certo? E é isso. O assunto de hoje é esse, pra vocês verem como é bem rapidinho, bem levezinho, certo? Então, recapitulando tudo, nós temos 4 tipos de representações cartográficas: cartas, croquis, mapas e plantas. E dentro dos mapas nós temos as divisões: mapa político, mapa físico, mapa demográfico e mapa temático, ok? O mapa temático ele vai trazer o que? Informações adicionais. Fluxo migratório do Brasil para os Estados Unidos é um mapa temático. Entendeu, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo que eu vou tirar as dúvidas de vocês, ok? Mas por hoje é só. Até a próxima semana.